Então, gente, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de inserção de cor referente aos os dias que foram preenchidos com agendamento. Então, vou colar os demais métodos aqui para a gente estar completando o nosso projeto. Então, vou inserir mais algumas variáveis que a gente vai verificar em qual dia da semana começa dia 1º e assim por diante. Então, para a gente estar trabalhando ali com a parte das cores. Então, vamos colar mais um método aqui. Então, quero lembrar, gente, que esses métodos aqui eu ainda não construí, por isso que ele tá em destaque aqui em vermelho. Então, por isso que ele está dando esse erro. Então, vou deixar ele em forma de comentário, pelo menos por enquanto. Daqui a pouquinho a gente tira ele assim que a gente construir esses demais métodos. Eu já explico por que eu criei isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo, a gente está chamando esse método aqui de semana 1. Então, a gente vai ter que construir esse método. E não é semana 1, gente, é semana 0. Acho que eu acabei me expressando errado. Então, vamos lá. Então, eu vou colar aqui o primeiro método de semana 0. Então, o que esse método faz? Então, a primeira coisa quando a gente vai trabalhar com cor referente ao calendário, então cada vez que a gente executar a alteração aqui do mês de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março e assim por diante, ele vai ter que estar tirando a cor de tudo que tem aqui para ele estar inserindo uma cor nova. Então, a gente precisa primeiro tirar a cor antiga e depois colocar uma cor nova, senão ele vai estar inserindo cor em todos os campos aqui e aí vira uma bagunça. Então primeiro a gente seta ele todos os campos na cor padrão para depois a gente estar inserindo a cor. Então esse código que eu colei aqui, então ele é a cor cinza. Então essa é a cor que está aqui mesmo. Então primeiro a gente seta todos os campos em uma cor só. Depois a gente vai para o primeiro método. Então vamos tirar o comentário desse. Então, vamos para a parte semana 1. Então, a gente vai criar um outro método. Então, vamos colar aqui esse método. Eu já explico como que ele funciona. Então a gente está na semana 0. Então semana 1 a gente já inseriu. Então aqui eu já estou utilizando um vetor referente aos test field ali dos dias, que no caso aqui seria T1 até o último aqui, que é T42. E eu estou seguindo a seguinte lógica aqui, gente. Então, para mim economizar em termos de processamento, para que ele não faça processamento até o último test field aqui, que é o 42, eu fiz com base na semana. Então, se o primeiro dia da semana for, como é que eu posso explicar? Se o primeiro dia da semana cair como exemplo aqui no domingo, ele vai estar utilizando esse método aqui de semana 1. Se o dia 1º cair na segunda, ele vai estar utilizando o método de semana 2. E assim por diante até chegar no último método, que é a parte aqui do sábado. Então, então se a semana ele cai no dia 1, então ele faz do 31 até o test field 31. Então ele começa daqui e vai até o test field 31. Se o primeiro dia da semana cair na semana 2, que no caso seria segunda-feira, ele vai do test field 2 até o test field 32. E assim por diante. Então por isso que eu fiz dessa forma. Então aqui, como eu expliquei anteriormente, a gente está utilizando um vetor
onde ele vai estar listando cada dia do mês até chegar o último aqui test field, que é o dia 31. Aqui eu estou utilizando um laço de repetição e aonde eu estou verificando se o dia da semana, conforme ele vai estar verificando um por um aqui nesse nosso vetor. Então, se o dia for igual a x, que no caso, quando ele chegar nessa parte, o x já vai estar valendo 1. Então, se o dia da semana for igual a 1 e o total de agendamento referente ao dia 1 for maior do que 0, ele vai estar deixando esse test field aqui com background cyan, ou seja, na cor azul. Passado por essa verificação aqui, aí ele vai para o segundo passo. Então ele vai verificar se o total de agendamento dia 1 for maior que o limite especificado lá na nossa tabela do banco de dados, aí sim ele vai estar deixando na cor rosa. E aqui ele vai fazendo as mesmas verificações até o último dia aqui, que é o dia 31, que é o que a gente especificou ali na declaração do nosso vetor. Então aqui ele faz a mesma coisa, então segue toda aquela lógica lá, então verifica se o dia ali do test field, por exemplo aqui, é igual a x, então suponhamos que o x ali já esteja no valor 31, então ele vai estar utilizando essa condição aqui. Então se o x é igual a, se o dia é igual ao x, que é 31, se o dia é igual a 31, aí ele verifica também se o total de dia 31 for maior do que 0, porque às vezes ele pode ser 0, se for 0 não quer dizer nada. Então se ele for maior do que 0, ele vai estar destacando o test field 31 na cor cyan, que seria um azul claro. Aí ele passa para o segundo passo, conforme eu expliquei lá no test field 1. Então ele verifica se o total de agendamento dia 31 for maior que o limite, ele vai estar deixando na cor rosa. Eu acredito que vocês tenham entendido referente a essa parte aqui. Então isso aqui é para vocês entenderem melhor, é só fazendo na prática mesmo, para vocês terem uma ideia de como funciona isso daqui. Então como a gente trabalha com vetor, então é um pouquinho meio complicado de estar explicando, mas é dessa forma que funciona a nossa inserção de cor lá no nosso calendário. Então vamos para a segunda parte, semana 2. Então, gente, eu vou colar aqui até a semana 7, daí eu passo para estar verificando um por um, para que vocês consigam estar visualizando esse código. Vamos lá para a primeira parte. Então, aqui eu já posso tirar o comentário de todos eles. Então aqui é a semana 0, conforme a gente já visualizou, onde ele está tirando as cores. Semana 1. E a semana 2. Então, conforme eu expliquei, a semana 2 ele vai começar do test field 2 até o 32. Semana 3 ele vai seguir a mesma lógica, daí vai começar do test field 3 até o test field 33. E assim por diante até chegar a semana 7. Então vamos para a parte da semana 3. Semana 4.
E a gente finaliza por aqui a parte ali da semana. Aí no próximo vídeo a gente já faz o teste deste nosso método.